Porque quando alguém argumenta com você, ela pode até te convencer. Eu creio que a argumentação às vezes convence. Eu tenho um pouco de receios, mas muitas vezes a argumentação convence. Tem gente que tem muita capacidade argumentativa, tem gente que vive inclusive disso, né? Advogados, por exemplo. Mas quando a pessoa argumenta com você, talvez passado algum tempo você não se lembre mais do assunto específico, você não tenha uma lembrança tão forte de uma conversa, de uma argumentação. Mas certamente eu apostaria aqui que todos nós temos alguma grande, boa lembrança de alguém que orou conosco, que orou por nós. Que no momento de adversidade não tinha argumentos para dar, mas simplesmente se pôs ao lado e orou. Ou mesmo no momento de alegria, de uma grande vitória, de uma grande conquista, esteve do nosso lado para orar conosco. A oração tem um grande poder de marcar as nossas vidas. E nosso texto de hoje é uma oração do apóstolo Paulo pelos cristãos de Éfeso. E essa lição nos ensina lições valiosas, muito valiosas. Porque as orações, elas refletem as prioridades de quem ora. E com as orações bíblicas, as orações registradas na Bíblia, não é diferente. Registram as prioridades de quem ora, mas muito mais, nos ensina quais são as prioridades corretas para nós orarmos. As orações, então, elas são um índice do senso de valor divino. O que é valoroso para Deus? Nós podemos também aprender e estar atentos através das orações que são registradas na Bíblia. Ao compararmos nossas orações com essas, o que nós percebemos? O que será que percebemos? Há uma consonância ou claramente uma dissonância? As suas orações são parecidas com as orações bíblicas ou são muito diferentes, muito distintas? Muitas vezes, em algumas situações, nós nem sabemos como orar. Às vezes não temos nem o interesse de aprender. Mas que essa oração, registrada na Palavra de Deus, hoje, nos ensine a rever nossas prioridades e também, se for necessário, o nosso modo de orar. Que Cristo ocupe o centro do nosso pensamento e também das nossas orações. Então, depois de exaltar ao Senhor e dizer por 3 vezes que devemos viver para o louvor da glória, da graça de Deus, os versículos 6, 12 e 14, nós chegamos nessa oração. E esse fato também nos ensina. Pois para termos uma vida cristã saudável, é de vital importância mantermos unidos o louvor e a oração. E é isso que nós vemos no final do capítulo 1 de Efésios. Então abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1, para lermos do versículo 15 até o final do capítulo. Efésios capítulo 1, versículo 15. Acompanhe aí em sua Bíblia, em sua versão, a leitura da palavra de Deus. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus Cristo e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém. O pedido geral de Paulo não é para que Deus lhe desse algo que eles não possuíssem. Ele não está pedindo que os efésios eles tivessem algo que eles não possuíssem, mas que eles conhecessem melhor o que eles já tinham, quem eles já eram, a posição que eles já tinham em Cristo. Aqueles cristãos haviam recebido um oceano de bênçãos, como vimos 15 dias atrás, e está relatado nos versículos 3 a 14 desse capítulo.
E esse, então, é o motivo da oração de Paulo, que começa com por isso, por causa desse grande oceano de bênçãos. Podemos perceber nessa oração tanto gratidão quanto intercessão. E essa é uma dinâmica que sempre teremos em nossos corações e devemos ter em nossas mentes. Gratidão e intercessão. Como disse o autor, escritor Itamir Neves, não encontramos grupos ou cristãos totalmente imperfeitos pelos quais não temos o que agradecer. E não encontramos grupos ou cristãos totalmente maduros pelos quais não temos o que pedir. Essa dinâmica, gratidão e intercessão, vai sempre existir. Ninguém é tão bom que não precise aprender algo, ninguém é tão ruim que não tenha algo que não possa ser agradecido. Também é importante ressaltar que quando oramos por alguém, esperamos que haja, e muitas vezes há, transformação na vida daquele que é o alvo das nossas orações. Quando nós oramos por alguém que está doente, nós desejamos que aquela pessoa fique saudável. Quando nós oramos pela conversão de algum querido nosso, nós desejamos que haja essa conversão, que haja mudança. Mas às vezes não há. Mas sempre há mudança no coração de quem ora. Quem ora certamente experimenta grande transformação. A verdadeira oração, então, dirigida a Deus, deve ter por objetivo a ampliação do seu conhecimento espiritual e do conhecimento espiritual de todos os cristãos, para que possamos ser desafiados sempre no relacionamento com Deus. Então, que esses 4 aspectos da oração verdadeira nos ensine nessa noite a como orarmos de uma maneira que agrada a Deus. Em primeiro lugar, na verdadeira oração, nós agradecemos por outros cristãos. Nós agradecemos por outros cristãos. Gratidão é sempre uma boa maneira para começarmos uma oração. Eu creio que se nós desenvolvemos esse hábito de começar sempre agradecendo, quando nós chegarmos nos pedidos, talvez eles já vão ter até mudado um pouquinho. Quando a gente reconhece tudo que Deus já tem feito, a gente consegue olhar com outros olhos para aquilo que nós achamos que ainda não temos. Agradecer é uma ótima maneira de começar as suas orações. Te ajuda a ficar mais sincronizado com a vontade de Deus, percebendo tudo que Ele já tem feito na sua vida. Paulo agradeceu pela fidelidade daqueles irmãos, pela fé que estava depositada no Senhor Jesus Cristo. Ele agradece com muita propriedade, porque ele tinha ouvido a respeito da fé daqueles irmãos. E uma fé que é prática, uma fé desenvolvida em amor para com todos os santos. A verdade é que é impossível estar em Cristo e não ser atraído aos santos em amor. É uma característica paulina também destacar essa tríplice virtude, que é indispensável na vida do crente. Qual que é a tríplice virtude? Fé, amor e esperança. Paulo muitas vezes nas suas cartas escreve essa ideia de fé, amor e esperança. A fé e o amor são mencionados aqui, a esperança aparece um pouco mais adiante no versículo 18. Mas aqui nós temos essa dupla inseparável, fé e amor. Como já dito, aqueles cristãos haviam recebido tão grandes bênçãos e estavam dando testemunho disso através do amor. Como afirmou o teólogo reformador João Calvino, se o alvo do nosso amor é Deus, quanto mais nos aproximarmos dele, tanto mais elevado deve ser o nosso padrão. Se a nossa fé está centrada em Deus e se amamos a Deus, cada vez nosso padrão será mais elevado e ficará expresso no nosso relacionamento com os outros. Como amamos as pessoas aqui na igreja, como amamos as pessoas que ainda não conhecem a Cristo, como nós nos relacionamos com ela. A fé leva ao amor. A fé e o amor são uma dupla inseparável. Sempre amaremos pela fé o nosso próximo. Será que é assim que temos vivido? Será que a nossa fé tem sido percebida pelas pessoas através dos nossos atos de amor? Será que o oceano de bênçãos que nos cerca tem nos impelido a uma prática do amor constante? São perguntas que devemos fazer. Não podem ser apenas perguntas retóricas, são perguntas que devem nos incomodar. Como eu tenho demonstrado a minha fé através do amor?
A fé no Senhor Jesus não pode ser uma fé apenas verbalizada, pois essa fé apenas verbalizada é uma fé morta. A fé no Senhor Jesus, ela precisa ser viva. E para isso é necessário que ela seja uma fé operosa, uma fé prática, uma fé com obras. A fé em Cristo inclui certas crenças a respeito de Jesus, mas consiste em entrega, confiança, dependência. A fé verdadeira provoca uma mudança de vida, que ela é perceptível na vida do cristão. Uma mudança que é possível se ouvir mesmo à distância, como Paulo ouviu dos Efésios. As pessoas têm ouvido a respeito da sua fé, porque ela tem impactado, porque ela tem sido clara. É uma fé demonstrada em amor. Eu fico pensando que hoje nós temos uma vida muito exposta. Não é verdade? Nós temos uma vida muito exposta nas redes sociais. É possível saber muita coisa sobre alguém, mesmo à distância. Talvez pessoas que você não conhece. Eu tinha uma jovem lá em Campinas, que ela era do Rio Grande do Norte. Alguém é do Rio Grande do Norte aqui? E ela usava uma expressão que eu nunca vou me esquecer. Ela falava assim, eu estou marocando no Facebook. Eu falei, o que é marocar? Conjuga esse verbo para mim. E ela me explicou que marocar é quando você fica lá fuçando no perfil dos outros e vendo foto da pessoa, talvez gente que você nem conhece. E às vezes, mesmo sem saber, pessoas estão marocando aí na sua vida, porque sua vida está exposta. E nessa exposição, o que as pessoas ficam sabendo sobre você? Ou mesmo que não seja em redes sociais, o que as pessoas têm ouvido a respeito de você? O que as pessoas sabem a respeito de você? O que tem vindo à tona a respeito de você? É o seu amor, por causa da sua grande fé em Deus? Nós moramos também numa cidade pequena. Hoje no almoço, eu, Caio e Alci estávamos conversando e eles lamentando como agora eles não conhecem mais as pessoas em Extrema, porque a cidade cresceu. Mas ela ainda é uma cidade pequena. Para mim, que vim de uma cidade muito maior, eu acho muito legal, porque não tem um dia que eu saio na rua que eu não encontro alguém que eu conheço. E em Campinas nunca acontecia isso. Nós moramos numa cidade ainda pequena. Talvez os irmãos que já moram aqui há muitos anos lamentam andar pela praça e não conhecer todo mundo. Mas você conhece metade das pessoas, pelo menos. E numa cidade do tamanho da nossa, a nossa reputação nos precede. A nossa reputação nos precede. E a minha pergunta é, o que tem precedido a sua chegada? Numa cidade pequena é muito fácil ter algum tipo de marca sobre a sua reputação. O que as pessoas já dizem sobre você? O que precede a sua chegada? Se alguém fosse orar por você, será que essa pessoa agradeceria ou clamaria? Ou intercederia? Quais seriam os motivos de gratidão que as pessoas teriam por você? Quais seriam os motivos de clamor? Talvez os irmãos devem conhecer a famosa história de Alexandre o Grande, quando é levado até ele um jovem soldado que fugiu da batalha. Esse jovem desertor é levado ao general Alexandre, e Alexandre pergunta para ele, o que aconteceu? E o menino diz, eu fiquei com medo e eu fugi. E Alexandre pergunta para ele, qual que é o seu nome, garoto? E ele responde, meu nome é Alexandre. E o general, indignado do desertor ter o mesmo nome que ele, diz, meu jovem, ou você muda de nome, ou você muda de atitude. Com esse nome, você não pode ter essa atitude. Será que nós, como cristãos, estamos precisando mudar de nome ou de atitude? Eu espero que você não queira deixar de ser chamado de cristão, mas se o que te precede são motivos de preocupação, se a sua fé não é percebida pelo seu amor, você precisa tomar uma decisão, mudar de atitude, ou pelo menos não dizer que você é cristão. Você está levando o nome de muita gente junto, quando a sua fé não é percebida em amor. Também podemos aprender com o apóstolo aqui nesse trecho, sobre o seu hábito diário de oração. E esse deve ser um costume de todo cristão piedoso. Não tem como ser verdadeiramente um cristão se você não tiver o hábito de orar todos os dias. E orar é a prática mais simples que um cristão pode ter. Talvez você tenha dificuldades de leitura. E ler a Bíblia é difícil para você.
Talvez você tenha dificuldade de compreensão. Ler a Bíblia às vezes pode ficar difícil para você. Isso não deve ser um motivo para que você não leia, não se esforce, não aprenda. O meu grande exemplo nesse sentido foi a minha avó, a mãe da minha mãe, que aprendeu a ler para ler a Bíblia. Pessoas morreram para que a Bíblia pudesse existir na nossa língua e você pudesse ler. Pessoas dedicam tempo para escrever outras versões, para que ela seja mais compreensível. Então leia a Bíblia. Mas talvez você tenha alguma dificuldade, talvez o tempo, talvez você não consegue levar, ainda que os celulares nos ajudam hoje. Depois do celular, os crentes nunca mais ficaram sem Bíblia, né? Nunca mais saíram de casa sem Bíblia. Está sempre com um aplicativo lá no celular. Mas orar é algo que a gente pode fazer em todos os lugares. Orar não exige nenhum tipo de educação. Orar não exige nenhum tipo de formalidade. Orar é abrir o seu coração para Deus. E você pode fazer isso tomando banho. Você não pode ler a Bíblia tomando banho. A não sei que exista aí uma Bíblia à prova d'água, eu não conheço. Você não pode... talvez você tenha dificuldade de ler a Bíblia caminhando ali no parque de eventos. Ou correndo, se você for Orides, né, você vai estar correndo. Você não pode fazer isso, você vai ter dificuldades, mas você pode correr sozinho e orar. Você pode tomar banho e orar. Você pode orar do seu caminho de casa para o trabalho. Você pode orar do seu caminho da sua mesa, do seu escritório para o refeitório. Você pode orar em muitas situações. O hábito de oração tem que caracterizar um cristão. E nós vemos que Paulo ele tinha esse hábito de oração. Todos nós que queremos estreitar nosso relacionamento com o Senhor, nós temos que ter uma prática de oração. Temos que ser constantes na oração. O ensino do Novo Testamento é para que oremos sem cessar. É para que oremos em todo o tempo. É para que oremos de forma perseverante. Essas expressões são realmente adjetivos válidos para a sua vida de oração? Você é uma pessoa que ora sem cessar? Você é uma pessoa que ora em todo o tempo? Você é uma pessoa perseverante na oração? Se você tiver com dificuldades, insista. Arrume um parceiro de oração que possa te cobrar, te incentivar. Participe de reuniões de oração, como as que já são promovidas pela nossa igreja, para que você crie e desenvolva o hábito de orar. Como disse o grande evangelista D.L. Moody, quando estiver sem vontade de orar, ore até que a vontade volte. O cristão ele precisa orar o tempo inteiro. Se você pensar só em motivos de gratidão, certamente você já tem muito assunto para orar. Mas lembre-se, na oração verdadeira, a gratidão não inclui apenas realizações e conquistas pessoais, mas gratidão por outros cristãos. Lembre-se de orar agradecido pela sua igreja. Lembre-se de orar agradecido pelo seu pequeno grupo. Lembre-se de orar agradecido pelo seu marido, pela sua esposa, pela sua família. Ore em gratidão. A verdadeira oração, nós agradecemos pelos outros cristãos. Na verdadeira oração, nós também pedimos, mas pedimos por intimidade com o Deus Trino. Depois do parágrafo magistral do 3 a 14, em que o apóstolo falou da ação soberana da Trindade em nossa salvação, nós vimos isso, como Deus escolhe, como Cristo morre, como o Espírito Santo sela. Agora vemos novamente Paulo orando pela ação que só pode vir do Deus Trino. Não é possível sabedoria e conhecimento se não for pela iluminação divina. O pedido é ao Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o ambiente das bênçãos espirituais. É através de Jesus que temos o que necessitamos. É em nome dEle que sempre oramos. O acesso a toda a Trindade só é possível para nós por conta do sacrifício de Jesus. Nós cantamos isso há pouco aqui, que a morte de Cristo rasgou o véu que nos separava de uma comunhão direta com Deus. Pelo sangue de Jesus nós temos esse acesso. O próprio Messias disse em João 14:14, se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. O pedido também é a Deus Pai, o Pai da glória, o Deus que é glorioso em si mesmo e fonte de toda a glória, o motivo pelo qual o Filho foi entregue, o soberano, o Rei dos reis. Nós devemos clamar ao Pai, cientes do que nos ensina Tiago 1,17. Toda boa dádiva
e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. É com essa confiança e consciência que nós devemos pedir ao Pai, ao Filho, ao Pai, e por fim, o apóstolo pede a ação do Espírito Santo. Algumas vezes o Novo Testamento usa a palavra Espírito, fazendo menção ao Espírito humano. Por exemplo, em Efésios 4:23, depois você pode ler. Algumas vezes, a palavra Espírito é usada fazendo menção a alguma qualidade da mente que é demonstrada por uma atitude. Por exemplo, Gálatas 6:1 fala do espírito de brandura, né? De ser brando, de ser calmo. Porém, o mais frequente é a referência ao Espírito Santo de Deus. É por causa da confiança do ministério de Espírito Santo em revelar a verdade divina que Paulo pode orar para que os efésios tenham sabedoria e conhecimento. Citando novamente João Calvino, quando ele comenta esse mesmo texto, ele diz: enquanto não formos instruídos pelo Espírito do nosso Mestre, tudo o que conhecemos não passa de futilidade e ignorância. Enquanto o Espírito de Deus, mediante uma revelação secreta, não descortinar esses dons diante de nós, não podemos discernir nosso chamado divino, pois excede a compreensão natural de nossas mentes. O Espírito de sabedoria só pode vir através do Espírito Santo de Deus. A súplica, então, em nome da Trindade, é para que os efésios tivessem sabedoria e revelação no pleno conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus é a chave para a verdadeira sabedoria. A oração do apóstolo é para que os efésios conseguissem olhar com os olhos de Deus. A revelação pedida são os valores celestiais. Tudo isso no conhecimento pleno deles. Algo não apenas teórico, mas também experimental. Não obstante, o conhecimento é pleno e não apenas parcial. No que se refere ao conhecimento de nosso amado Deus, não podemos nos contentar com o que temos, mas sempre devemos buscar mais, cientes de que uma amizade que não se estreita, ela tende a terminar. Precisamos conhecer e prosseguir em conhecer ao nosso Deus. Obviamente, o apóstolo Paulo está levando em consideração que mesmo por nossa mente finita, nós jamais compreenderemos plenamente o eterno. Nós não entenderemos tudo de Deus. Nós não saberemos tudo. Pelo menos não nessa vida. Mas na eternidade nós teremos, no céu teremos uma eternidade para conhecer um Deus infinito. Mas isso não significa que você deve ficar estagnado no seu conhecimento sobre Deus. O que o apóstolo Paulo está dizendo é um incentivo para que haja uma busca por mais e mais conhecimento. Mais e mais. Ao orarmos por sabedoria, revelação e maior conhecimento de Deus, estamos pedindo para que a nossa comunhão com Deus atinja níveis de intimidade. E a intimidade só é possível com conhecimento. Você pode perceber isso pelas amizades que você tem. Quanto mais você conhece a pessoa, mais vocês têm a capacidade de ficar íntimo. Você que é casado pode perceber isso através do seu casamento. Quanto mais você conhece a sua esposa, quanto mais você conhece o seu marido, mais vocês estão íntimos. Quando você ora, clamando por sabedoria, revelação e maior conhecimento de Deus, você está clamando também por mais intimidade com o Deus Trino. Quando você ora, há uma consciência de que nosso Deus é trino, por exemplo. E que assim sendo, cada pessoa do único Deus tem funções definidas, não só em nossa salvação, mas também no nosso relacionamento direto, salvo e Deus. Você tem essa consciência? Qual é o conteúdo principal dos seus pedidos? O que você pede? Por quem que você pede? Para que você pede? Você pede por questões espirituais, cientes que elas é que fazem o nosso oceano de bênçãos? Ou a sua preocupação está muito mais na superfície, com o que Deus pode te dar, com coisas materiais? Nesse momento eu não tenho como não me lembrar do meu irmão Belmiro, nosso avô Belmiro. Quando no mês de setembro, numa reunião de oração aqui na igreja,
eu fui ser dupla de oração com ele. E eu perguntei, vô, pelo que o senhor quer que eu ore? E ele disse, eu não vou esquecer, quero ter mais entendimento da palavra. Eu quero entender mais sobre Deus, eu quero conhecer mais sobre Deus. Esse é um motivo de oração para você? Na oração verdadeira, pedimos para que o próprio Deus Trino haja em direção a uma maior intimidade nossa com Ele. Isso acontecerá primariamente pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Você precisa conhecer a palavra de Deus para conhecer mais a Deus, para aumentar a sua intimidade com Deus. Na oração verdadeira, pedimos por intimidade com o Deus Trino, e isso passa por aumentar o nosso conhecimento sobre Ele. Na oração verdadeira, nós também clamamos por visão espiritual. E visão espiritual não é misticismo. A oração de Paulo, ela continua então clamando por essa visão. Visão não como eu disse, não é algo místico que deve ser alcançado por iniciados. Nossa religião cristã não é uma religião mística. Ela é uma religião da verdade, é uma religião dada pelo próprio Deus. Mas pela oração de Paulo, é fácil compreender o que é essa visão espiritual. Paulo, então, aqui nos versículos 18 e 19, ele roga para que os olhos do coração daqueles cristãos fossem iluminados, ou seja, para que eles experimentassem um aumento na percepção, uma ampliação do conhecimento, das bênçãos que eles já possuíam. O coração abrange todo o nosso ser, mente, vontade, emoções. E o clamor, então, por visão espiritual é um clamor triplo. Os olhos de seus corações deveriam ser abertos para que compreendessem a esperança do chamamento, para que eles compreendessem as riquezas da gloriosa herança deles nos santos, e para que compreendessem a incomparável grandeza do seu poder, que é adjetivado tantas vezes para demonstrar que esse poder de Deus não possui limites. Mas antes mesmo de compreendermos melhor o significado de cada um desses 3 itens pelos quais Paulo roga, é importante ressaltarmos a grande necessidade de termos uma visão ampla das realidades espirituais. Esse aumento de percepção. Se posicionalmente já estamos assentados nos lugares celestiais, como diz a própria carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 6, posicionalmente nós já estamos em lugares celestiais. O que isso significa? Isso significa, por exemplo, segurança de salvação. No dia que você foi salvo, no dia que você foi alcançado, no dia que o Santo Espírito de Deus te convenceu do seu pecado, você se arrependeu e você foi convertido para uma novidade de vida, nesse dia a sua salvação já foi garantida. E quando chegarmos no versículo 6 do capítulo 2, nós vamos relembrar isso. Mas posicionalmente nós já estamos lá. Pela fé já estamos garantidos na eternidade. Essa é uma realidade que não tem volta. Se a gente compreender isso, se a gente entender isso, nossa atitude toda, ela deve ser transformada. Se você entende, eu já sou um salvo, eu já sou um morador do céu, eu só não fui para lá ainda, toda a sua maneira de se relacionar, ela tem que ser transformada. Porque você vai primeiro procurar entender por que eu não fui ainda. Deus deve ter alguma coisa para eu fazer aqui. Enquanto eu não fui, como que eu vivo? O que eu faço? O que agrada a Deus? Compreender a realidade espiritual muda a sua prática. Por isso que a fé é vista pelo amor, pelas suas atitudes. É sempre bom lembrar, né? Eu não disse isso, mas vou dizer agora, que o amor ele não é uma paixão gigantesca, como propõem os filmes, as séries, as novelas. O amor é atitude. Você pode amar pessoas que você nem gosta. Aliás, nós como cristãos devemos amar pessoas que nós nem gostamos. Amar é agir em prol de, amar é beneficiar, amar é cuidar. Então a sua fé, ela interfere no seu amor. Você perceber a sua realidade espiritual, eu já sou um filho de Deus, eu estou garantido no céu pela minha fé, pelo Santo Espírito de Deus que veio até mim e me convenceu do meu pecado. Isso tem que mudar o seu jeito de viver. Não há nada, na minha opinião, menor do que alguém que afirma: já que a minha salvação está garantida, eu vou viver do jeito que eu quiser. Isso, para mim, é só uma prova de que essa pessoa precisa clamar por visão espiritual. Não entendeu.
não compreendeu ainda. Então, dito isso, agora sim vamos entender cada uma das três coisas que os efésios precisavam compreender. Eles precisavam compreender a esperança do chamamento, e isso envolve a vocação de serviço e a santificação, pois não é uma esperança vazia, como a esperança de um torcedor de futebol, que tem esperança da vitória do seu time, mas pode ser que ganhe, pode ser que perca, é uma esperança vazia. Como a esperança do apostador, que agora vai lá na lotérica jogar na mega da virada e tem a esperança de ficar milionário. É uma esperança ainda mais vazia, né? A probabilidade é muito pequena. Não é esse tipo de esperança que nós, como cristãos, temos. Nós temos uma esperança baseada no chamado eficaz de Deus, que nos colocou no oceano de bênçãos. Nosso chamado é para sermos de Jesus Cristo, mas também para sermos santos. Nossa esperança, ela está baseada no próprio Jesus Cristo, Deus encarnado, que morreu por nós. Romanos 8, versículo 30, diz que aos que Deus predestinou, a esses ele também chamou. E esses aos quais ele chamou, ele também justificou, ele tornou justo. E aos que justificou, ele também glorificou. Veja bem como esse verbo está no passado, Deus glorificou. Mas quando nós seremos glorificados? Quando estivermos no céu. Mas posicionalmente nós já estamos glorificados. E eu digo nós, se você se junte a mim nesse primeira pessoa do plural, se você crê em Jesus Cristo, se você pelo Santo Espírito de Deus reconheceu o seu pecado, se arrependeu dele, confessou e mudou de atitude. Se você aqui nos visita ainda não compreendeu isso, clame para que você possa aumentar a sua visão espiritual. Clame para, quem sabe, o Espírito Santo de Deus agir na sua vida, tocar no seu coração, te dar esse arrependimento, para que você possa ser também glorificado. Deus nos chamou para Cristo, Deus nos chamou para a santidade, Deus nos chamou para a liberdade, para a paz, Deus nos chamou para o sofrimento, mas Deus também nos chamou para a sua glória. Em outras palavras, é um chamamento para uma vida nova. Uma vida em que conhecemos, amamos, obedecemos e servimos a Cristo, olhando muito além do presente. Temos que ter nossos olhos abertos para poder compreender tudo isso. Compreensão também da riqueza da glória da sua herança. Isso se refere a algo que Deus nos dará. Se o chamamento aponta para o início da nossa vida cristã, a herança já aponta para o final. A herança que o próprio Espírito Santo é a garantia, como vimos no versículo 14 desse mesmo capítulo. À medida que somos iluminados, nós devemos compreender mais e mais essa herança. Vejam como Pedro descreve essa herança em sua primeira carta, capítulo 1, versículo 4. Uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. E quem são os vós outros? Aqueles que creram em Jesus Cristo e pela fé foram transformados. Paulo não somente não considera presunçoso pensarmos na nossa herança celestial, como ele também ora para que os efésios tenham uma forte compreensão dessa tão grande recompensa. Nós, hoje, aqui em Extrema, como cristãos, devemos clamar por uma correta compreensão disso. Nós temos uma herança garantida por Deus e por isso não precisamos ter medo, por isso não tem volta, por isso está garantido. Para o último motivo de iluminação, o apóstolo usa 4 sinônimos. Ele fala de poder, ele fala de energia, força e vigor. Tudo isso para expressar a suprema grandeza de Deus. O clamor é para que os efésios tivessem grande consciência de quem é esse Deus. Com quem que você está lidando. Não é qualquer Deus aí. Não é qualquer santo. Não é qualquer imagem. É o Deus poderoso. É o Deus de força. Os demais versículos do capítulo, que vamos ver na sequência, eles vão expor melhor essa grandeza de Deus. Mas o apóstolo está convencido de que os que creem têm acesso a esse poder, e por esse poder eles vivem, desfrutando do poder de Deus. Crer no poder de Deus implica que a igreja deve manifestar esse poder.
Atualmente, a maioria dos crentes só quer ver o poder de Deus através de milagres, de curas, maravilhas, expulsão de demônios. Mas esquecem que o Evangelho é o poder de Deus. Deus pode curar? Eu creio. Deus pode fazer milagres? Sim. Deus pode fazer maravilhas? O nome de Deus expulsa demônios? Sim, tudo isso é verdade. Mas o poder de Deus é o Evangelho que transforma vidas, que se manifesta em conversões, que se manifesta em mudança de atitude, que se manifesta em direcionamento de vida, que se manifesta na condução da história. Esse é o grande poder de Deus, e esse poder de Deus talvez nós estamos vendo todo dia, mas nós queremos um milagre, o sobrenatural. O poder de Deus é tão grande que ele não está contente simplesmente em fazer um paralítico levantar e andar. Ele está preocupado em perdoar pecados, porque precisa de muito mais poder para perdoar pecados do que para fazer uma cura milagrosa. Hoje, como igreja, nós precisamos clamar para estarmos sempre conscientes e atentos ao que Deus fez quando nos chamou, de onde Ele nos tirou e onde Ele nos colocou, o que nós temos como herança garantida no futuro, conscientes do grande poder de Deus. Isso nos levará a ser uma igreja ativa no relacionamento íntimo com o Mestre, atuante no cumprimento da sua vocação, a anunciar o Evangelho, demonstrar o poder de Deus, vivendo então exclusivamente para o Senhor. Nós clamamos por isso, por esse tipo de visão espiritual. E a quarta característica da oração é que na verdadeira oração nós declaramos a centralidade de Cristo. Paulo agora exemplifica o último ponto que ele traçou. O mesmo poder sobrenatural que atua em nós, atuou eficazmente com Jesus Cristo, ressuscitando Jesus Cristo, ascendendo aos céus. Nesse trecho, a supremacia e sublimidade de Cristo, elas são evidenciadas. Assim também como o seu comando, o seu poder, a sua primazia sobre a igreja. A centralidade de Cristo é declarada pela sua ressurreição dentre os mortos, por exemplo, que o tornou primogênito, como diz Romanos 8, 29, como diz Colossenses 1, 15, 18. Jesus é o primogênito, o estandarte da nossa salvação, ou como está declarado em Apocalipse 1, 5, na saudação dessa grande profecia. O apóstolo João registrou essas palavras, da parte de Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? A fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Ele é o primogênito, porque a morte dele é que dá esperança de vida eterna. Se ele não tivesse morrido, todo mundo teria que morrer eternamente. Mas como ele morreu e ressuscitou, ele é o primeiro, ele tem a primazia, ele é o primogênito e pode nos dar a salvação, a redenção. A centralidade de Cristo é declarada por isso, mas a centralidade de Cristo também é declarada através do reconhecimento dessa suficiência. É declarada também pela entronização de Deus de Jesus sobre todo o mal. É Ele quem está acima de todo principado e potestade. É Ele que está assentado à destra do Pai nos lugares celestiais. É importante a gente reconhecer, lembrar, que na época de Paulo, os judeus reconheciam que existiam poderes demoníacos, ou às vezes até poderes angelicais, que atuavam por trás das estruturas políticas do mundo. Então acreditava-se que existiam poderes que dirigiam. Se um homem era muito mau, é porque ele tinha um demônio que o dirigia. Se um líder era muito bom, talvez é porque tinha um anjo que o dirigia. Esse era o pensamento comum na época de Paulo. Mas o que Paulo está escrevendo aqui para os Efésios? Acima de qualquer principado, acima de qualquer potestade, poder, domínio, tem um. E esse é Jesus Cristo ressurreto. Nos nossos dias, existem muitas igrejas pregando que demônios controlam esse ou aquele. Pessoas que dizem que são capazes de entrar nas igrejas e perceber onde está a situação do demônio. E normalmente sobra para o músico, né, Caio? Normalmente sobra para um músico. Não, o líder de louvor ali daquela igreja. Né? Igrejas que estão preocupadas com isso.
se há a influência de um demônio, se há a influência de um anjo, tudo isso é desnecessário, porque acima de qualquer principado, de qualquer potestade, está o nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele quem está entronizado acima de todos. Nós devemos sempre declarar a centralidade de Cristo, é Ele que domina o mundo, não é demônio. O demônio, se quiser agir, precisa pedir autorização de Jesus Cristo, porque quem manda é Jesus Cristo. Ele é o imperador do mundo, Ele é o detentor de todo poder, de toda glória, de todo domínio. Então nós não podemos dividir a centralidade de Jesus Cristo. Quando nós oramos, nós também temos que declarar isso. Jesus Cristo é o centro. A centralidade de Cristo, por último, é declarada pela sua posição como cabeça da igreja. Cristo foi feito cabeça de todas as coisas, para benefício da igreja. Isso também denota que existe uma união vital entre ambos, igreja e Jesus Cristo. A igreja está totalmente dependente de Jesus Cristo, porque um corpo não subsiste sem a sua cabeça. Só em Walking Dead você vai ver um corpo se mexendo sem cabeça. Isso não existe. O corpo precisa da cabeça. Nós, como igreja, não podemos nos separar de Jesus Cristo. Ele é o centro porque Ele é a cabeça. Paulo enfatiza isso muito claramente quando usa a expressão todas as coisas 2 vezes. A igreja é seu corpo, Ele a dirige. A igreja é sua plenitude, Ele a enche. A igreja tem poder e autoridade para superar qualquer oposição. Por quê? Porque o seu líder é o cabeça de tudo. Devemos reconhecer a centralidade de Cristo como dono da igreja. Devemos reconhecer a centralidade de Cristo como motivo do nosso culto. Jesus é o único legislador, Jesus é a razão da nossa existência. A verdadeira oração declara isso. Cristo é o centro, em sua obra de salvação, em seu poder de liderança. A verdadeira oração declara a centralidade de Cristo sobre a igreja como um todo, mas sobre cada indivíduo também, especial e especificamente. Na sua oração você declara isso, que Cristo é o centro, que Cristo comanda, Ele é o cabeça. São então 4 características da oração verdadeira. Ao olhar para esse texto, fica nítido para mim que primeiramente Paulo ora a Deus para que Ele expanda o conhecimento das bênçãos que já foram adquiridas por aqueles cristãos, que eles se apropriem delas. Mas ele também enfatiza a iminência de Cristo. A apropriação das bênçãos não é conseguida através do esforço humano, pois não se trata de nossas forças, mas do poder que está à nossa disposição. As orações de Paulo revelam suas prioridades, e ele sabia da necessidade que os efésios tinham, por isso ele ora. As nossas orações reconhecem as necessidades que temos como indivíduos e como igreja, é por isso que nós oramos. Talvez parte da nossa negligência pessoal na oração é desconhecer o poder a nosso favor. É falta de enxergar a necessidade de mudança. É falta de perceber a nossa posição espiritual de salvos. E por isso, clamarmos para que nossas atitudes sejam diferentes. Algumas perguntas ficam em minha mente quando eu penso nesse texto. Eu sou grato pela minha igreja. Eu me relaciono em amor com outros santos. Será que eu tenho usufruído das riquezas que eu tenho em Cristo? Ou eu estou só preocupado com riquezas materiais? Se a riqueza não se traduzir em dólares, eu não me preocupo. Eu estou ciente da grande riqueza, do oceano de bênçãos espirituais que eu estou inserido. Tão grande salvação. Eu tenho orado para conhecer mais a Deus. Esse é um motivo seu de oração. Se não é, eu não quero te desanimar, mas o seu Belmiro já chegou aos 86 e ainda não desistiu disso. Você não vai se aposentar nisso. Talvez nem no céu. Porque Jesus disse em João 17 que a vida eterna é conhecer a Deus. Uma eternidade para conhecer um Deus infinito. Será que eu compreendo a esperança desse chamado que eu recebi? Não é uma esperança vazia. A esperança está centrada no próprio Deus. Eu gosto muito de uma frase, eu não sei de quem é, que diz: quem vive na esperança não perde por esperar.
Quem vive na esperança não perde por esperar. Se a sua esperança está em Deus, você não perde por esperar. Será que eu tenho experimentado de uma forma prática o poder da ressurreição em minha vida? Que pode mudar o meu jeito de pensar, que pode mudar o meu jeito que eu me relaciono, que pode me capacitar a ser uma pessoa diferente, a pedir perdão, a ser uma pessoa mais agradável, uma pessoa que conhece a Deus, uma pessoa que serve a Deus, que abandona vícios, que prioriza o eterno, que se preocupa com os outros. Então, meus irmãos, eu não posso terminar hoje de outra forma a não ser orando. Orando uma oração, como a que aprendemos aqui nessa noite. Com esses 4 elementos. E clamando a Deus que essa mensagem fique no seu coração. Transforme a sua vida de oração. Eu agradeço por aqueles que têm caminhado muito perto disso. Mas mesmo você que tem caminhado muito perto disso, eu clamo para que você possa ter aprendido um pouco mais. Eu clamo para aqueles que não têm feito nada disso. Mas eu agradeço que pelo menos você está aqui e teve a oportunidade de ser impactado pela palavra de Deus. E as suas orações não podem ser iguais depois do que você ouviu da palavra de Deus. Feche seus olhos e eu quero então encerrar orando uma oração verdadeira com esses 4 elementos. Eterno e poderoso Deus, Criador de todas as coisas, Deus infinito, totalmente justo e plenamente amoroso. Eu sou grato ao Senhor pela bênção da salvação. Senhor, eu que não mereço a Tua graça, eu fui por ela alcançado. Como se isso não fosse o bastante, o Senhor me inseriu na comunidade dos santos e também, Senhor, eu sou grato por essa igreja. União de pessoas que te amam, que vivem para te servir. Eu sou grato porque aqui eu posso aprender cada dia mais de Ti. Seja por palavras, seja por atitudes. Seja através de ensinos formais ou de ensinos informais, mas que me moldam rumo à estatura do varão perfeito. Que me motivam a buscar a santificação. E buscar a santificação seria impossível para mim se eu, assim como meus irmãos, não tivesse sido agraciado com essa comunidade de amor. Pai glorioso, eu quero pedir para que cada dia eu te conheça mais. Permita que eu tenha intimidade com o Senhor, aproveitando o acesso que foi comprado com o sangue do Filho, aproveitando esse agido e santo Espírito de Deus em que em mim habita. Assim, meu Mestre, eu clamo que a cada dia o Senhor abra os olhos do meu coração. Permita que eu tenha mais entendimento da Sua palavra, mais sede das Tuas Escrituras, mais e mais desejo de conhecer os Teus estatutos, Senhor. Pois sei que somente assim eu poderei reconhecer a grandeza da Sua obra e humildemente me submeter à Tua santa e perfeita vontade. Deus Salvador, é pelo poder imensurável de Jesus, é pela redenção obtida pelo derramamento do precioso e inocente sangue do Cordeiro, é pela primazia e autoridade do noivo que eu tenho liberdade desse diálogo, desse acesso ao Senhor, meu Deus. E também por isso tudo eu sou eternamente grato. Em nome do Deus encarnado, o Cristo de Deus que eu oro. Amém e amém.